Meu nome é Jefferson Ferreira, sou estudante de biotecnologia e sei que o que faz um cristal não é o brilho. E hoje vamos falar sobre as estruturas de sólidos, as suas ligações e o diagrama de fases. Vamos começar pelo diagrama de fases, pois complementa o nosso vídeo anterior. Se você não viu, dá uma olhadinha lá, estou deixando o link dele aí no izinho. Além de que para esse vídeo nós vamos precisar também de algumas noções de ligações e interações químicas, que você pode ver no nosso primeiro vídeo, que também estou deixando o link para ele ali no izinho e também na descrição desse vídeo. Vamos lá. O diagrama de fases é um diagrama que indica em qual temperatura e pressão vai permitir a mudança do estado físico de certa substância, como esse, que é o diagrama da nossa querida água. Nesse gráfico nós podemos ver que temos os três estados físicos, sólido, líquido e gasoso, e também as interações entre eles, o ponto de fusão, ponto de ebulição e sublimação, que seriam as retas, além do ponto crítico e do ponto triplo, onde o triplo indica a presença da água nas três fases ao mesmo tempo, e o crítico simboliza um fluido supercrítico, onde não há distinção entre as fases líquida e gasosa. Analisando o diagrama, nós podemos perceber que quanto mais pressão exercemos sobre um corpo, mais temperatura ele necessita para ir do estado líquido para o gasoso. Mas também ele tende a ir mais para o estado líquido do que o estado sólido. E quando tiramos a pressão, a substância tende a voltar ao estado físico, indo em direção ao estado sólido. Ou se diminuirmos por demais a pressão, a substância passa diretamente do estado sólido para o gasoso. Como podemos ver, quanto mais pressão é aplicada a uma substância, mais temperatura ela necessita para ir ao estado físico maior. Assim, o diagrama de fases é capaz de explicar muitas coisas do nosso cotidiano, como o que ocorre na panela de pressão, que mesmo que toda sua água esteja acima de 100 graus Celsius, nem toda ela está em forma de vapor. Na verdade, pouca parte dela está nessa forma, pois a pressão é por volta de 2 atm, que é o dobro da nossa pressão ambiente, e assim necessita de uma temperatura maior para que toda a água se transforme em vapor. O diagrama nos explica também como ocorre a patinação no gelo. O deslize dos patins é tão leve por conta que quando os patins exercem pressão sobre o gelo, ele tende a ir ao estado líquido, e quando essa pressão é retirada, ele volta a ser estado sólido, que é exatamente o que podemos ver no diagrama. Quanto mais pressão é exercida em baixa temperatura, no caso, para estados sólidos, ele tende a ir para o estado líquido. E assim que a pressão é diminuída, a água retorna ao estado sólido. Até mesmo as substâncias que possuem alótropos, como o carbono, possuem o seu diagrama de fases. Alótropo é quando a mesma substância fica com estrutura diferente e é capaz de modificar totalmente as suas características. No caso do carbono, ele pode estar na forma de grafite, de diamante e sinteticamente como fulereno ou grafeno. Vamos comparar os alótropos do carbono. O grafite que colocamos no lápis é a forma mais estável do carbono. O grafite ele é um sólido, macio e cinza. É um bom condutor de calor e de eletricidade. Já o diamante é um isolante elétrico, mas é um condutor térmico, transparente e duro, e é utilizado para cortar blocos de granito. O grafeno é formado por apenas um átomo de espessura, em uma grade de 2 dimensões. Ele é o material mais condutivo do mundo, é 200 vezes mais forte que o aço, é flexível, transparente. E o fulereno
é como o grafeno, mas em forma esférica, geralmente preto, porém é uma nanomolécula e totalmente simétrica. Assim, podemos perceber que um mesmo elemento combinado de forma diferente pode ter características muito diferentes, como a dureza, a transparência e a condutividade. Aproveitando o assunto sobre as organizações das moléculas, vamos falar sobre as estruturas de sólidos em geral. Podemos dividir os sólidos em dois grupos, os amorfos e os cristalinos. Os sólidos amorfos são aqueles que não têm organização atômica a longas distâncias. Então, os seus átomos não são todos iguais nos seus lugares com simetria, diferente dos cristais. Um exemplo de um material que aparenta ser um cristal, mas que na verdade é um amorfo, é o vidro. Os sólidos cristalinos são aqueles que possuem organização atômica, geralmente desde o nível atômico ao nível macroscópico, como é o caso do diamante e de outras pedras preciosas. E um exemplo de cristal que aparenta ser um sólido amorfo é a argila. E assim, como no caso dos alótropos de carbono, as características entre os cristais e os amorfos mudam. O que importa realmente é se há ou não a organização dos átomos. E essas características mudam de acordo com os átomos que estão ligados e também com o tipo de ligação que é feita. O que muda nas ligações, de acordo com os átomos que estão ligados, é o raio atômico, a eletronegatividade e a disposição dos átomos dentro da molécula. Quanto à eletronegatividade, nós falamos no vídeo sobre interações intermoleculares que a interação mais forte é entre os átomos que têm a eletronegatividade diferente, e quanto mais diferente, mais forte a ligação. Mas só funciona dessa forma quando se fala de interação intermolecular. No caso das ligações covalentes, ela é mais forte entre os átomos iguais, ou de eletronegatividade parecida. Se quiser saber mais sobre o assunto, é só assistir nossos outros vídeos. O outro fator, que é ainda mais importante do que a eletronegatividade, é o tamanho do raio atômico dos dois átomos envolvidos na ligação. Quanto mais parecido for o tamanho dos dois átomos, mais forte será a ligação, como a diferença de ligação entre o OH e o IH, que é o iodeto de hidrogênio, onde o OH é mais estável do que o IH, e quando misturados, o IH tende a perder o hidrogênio para o OH. Assim, podemos observar na prática qual é a ligação mais forte. A questão da distribuição dos átomos é bem mais complexa e não dá para explicar nesse vídeo. Esses fatos refletem diretamente nas interações ácido-base das substâncias. Assim como foi dito também no vídeo sobre interações intermoleculares, as ligações que envolvem íons são mais fortes, pois cargas formais diferentes tendem a atrair ou repelir mais os outros átomos, como a diferença da eletronegatividade, formando assim algo mais difícil de ser quebrado. A diferença entre a eletronegatividade e a ligação dos íons é que em íons temos as cargas formais e na eletronegatividade temos cargas parciais. Por isso, a junção de átomos formados por íons é geralmente sólida em temperatura ambiente, como o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, e elementos que se organizam em estruturas mesmo que cristalinas se forem formados por átomos neutros, como a água,
precisam estar em temperatura mais baixa para se manter no seu estado sólido. Outro fator que é responsável pela dureza e organização dos átomos é a ligação que é feita, como ligação simples, dupla ou tripla. A ligação simples é a menos energética e, portanto, é a mais estável. A ligação dupla é a mais energética, que é simples, o que faz ser quebrada mais facilmente. E ainda mais a terceira. A ligação tripla é extremamente energética e a mais fácil de ser quebrada. Porém, com a distribuição ou compartilhamento de elétrons entre os átomos que têm elétrons não compartilhados podem dividi-los pela cadeia. Isso acontece principalmente nos metais e em outros elementos que não fazem todas as ligações possíveis, que são aqueles que não têm o seu octeto completo. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Também quero agradecer ao professor Luiz César Rodrigues, que é quem propôs as videoaulas para a turma. Vou deixar o link para o canal dele aqui embaixo. E como é de praxe, deixa o like aí embaixo, compartilha com os amigos, comenta suas dúvidas e fala o que achou do vídeo aqui nos comentários. E até a próxima!